Em cada voz, uma vivência. Em cada conversa, um novo olhar. Onde a cor não é um detalhe, é centro, potência e pauta. E hoje, graças a Papai do Céu, a gente só tem boas notícias. Hoje eu tô com um homem que eu conheci e eu já vou logo falar, de cara a gente não deu aquele match. Só que assim, a vida é sobre a gente tem que parar, respirar e querer entender e conhecer as pessoas. E também tenho que dizer, gente, em breve vai estar no ar esse episódio, mas eu não vou deixar de dizer o quanto eu sou grata a Papai do Céu, porque ontem o Brasil fez justiça, se é que você me entende, tá? Então agora a gente só quer que se cumpra o que foi estabelecido, porque a anistia para golpista, jamais. Mas também não é sobre isso. Hoje é sobre o alemão do camisa. Alemão, eu quero que você seja muito, mas muito bem-vindo aqui no nosso Pod Black Menos é Mais. Primeiro, boa noite a todos os internautas, a todos os fãs da Isa. Os E é um nossos. programa que tem uma excelência pela sua competência no campo não só artístico, cultural, como também de vida, né? E eu fico lisonjeado em ter o seu convite, porque eu também estou fazendo parte, a gente vai falar na entrevista aí de um projeto, onde eu vou lançar dois sambas de uma forma bem raiz. Amo, amo, amo. É tipo assim, o projeto, a pessoa falou assim, não, não é esse tipo de samba, a gente quer aquele tipo partido em cinco, que conta aquela história bem legal, assim, de uma Nego forma bem, velho, coisa das coisa antigas de que a nego gente não vê velho, mais hoje em é dia. coisa Hoje a de... gente só vê sambista mimimi, Nutella, né? Não descarta, a gente curte, a gente, né, dança porque é o que tem para hoje, mas é muito gostoso quando a gente pega pessoas como você que quer trazer a raiz É, do, o, do... o que um amigo meu falou ontem, a gente não parece, né, para não ser muito agressivo, estamos carentes de sambista, Sim, sambista raiz. Tem sambistas por aí? Tem, mas aquele sambista, quando você vê que nem a perda recente de um Arlindo Cruz, né, que já estava há 8 anos passando por esse processo, meu padrinho. Aí você vê um amigo Neto, e assim vai sucessivamente, vários que tinham uma caneta diferente, uma excelência no trato, o próprio Candeia. sim, sim. Mas eu acho que tudo é fase, né? E aproveitando que a sua abertura foi fantástica, agradecendo ao Papai do Céu, eu acabei de ler um livro que eu estou indicando para as pessoas chamado Jorge Miller, uma escritora chamada Nicole, agora esqueci o sobrenome, que ele fala sobre a relação dele em comunhão com Deus. Porque é o que eu digo sempre, a religião, ela ensina você a apontar o dedo, né? E o Papai do Sim. Céu ensina você a levantar a mão e correr atrás. Então eu guardei o prefácio desse livro para falar no seu programa que eu acho tão forte, que assim, as pessoas, Deus sem as pessoas, Deus continua fazendo tudo o que ele tem que fazer, qualquer coisa. Agora as pessoas Sem sem Deus Deus não faz nada. sequer respirar consegue, porque se ele que nos deu a vida, eu acho tão Não, profundo isso. é foda, é forte, É, entendeu? E assim, não devia ser usado só aqui. é, Use sempre, sabe? Coloque sempre no seu status, toda vez que você puder passar isso, porque tem pessoas que não entendem, tem pessoas que acham que ela é Deus e que ela pode não, tudo, e não é bem por aí. eu acho, eu te falei, conversando já com você em off, meu pai, faz uns 4, 5 meses que eu pedi meu pai era pai de santo, de Umbanda, de Xangô, eu me converti recentemente ao cristianismo, mas assim, eu acho que quando você busca qualquer situação em relação a acalmar o seu coração, se chama paz espiritual. Independente se é budista, se é das matrizes africanas, se é na católica, se é... Tá em paz. É o que importa. Você entrou na onde você acredita e saiu com paz, ou você saiu xingando, saiu falando mal, saiu, ao invés de você sair feliz, você saiu mais com ódio no coração, aí você tem que rever aonde é que você está indo. O seu conceito não tá legal. É porque assim, não estamos dizendo o que você crê, ninguém está discutindo isso, mas assim, a regra é simples. Vai em qualquer lugar que você quiser ir, mas te dá paz e tranquilidade. Isso serve dentro de um relacionamento, dentro de um pagode que você vai.
Em qualquer situação, você. Espera. Eu ouvi a palavra pagode, então é assim, não cortando e já cortando, canta qualquer coisa pra gente, vai, porque assim, eu não vou ficar aqui Eu com vou. um sambista e a gente só vai ficar É falando. assim, eu tenho um Vai, lance legal do meu histórico, para quem não me conhece. vai. Meu nome é Marco Antônio, mas eu sou conhecido como alemão do Camisa. Eu ganhei meu primeiro samba no Camisa Verde e Branco, eu tinha 17 anos. E 89? 89, 17 anos de idade, um molecão de tudo, tinha cabelo, agora eu sou careca, ó. Ó, cadê a Gente, técnica, né? isso, Ó, isso faz parte. é. E aí, até meu filho de 15 anos, quando ele era mais novo, eu mostrei eu com cabelo, ele olhou pra mim, você vai rir, ó. Falou, é Ele- você mesmo, Não, papai? ele falou assim, nossa, você tinha uma peruca invocada. Eu falei, não, não é peruca não, Gabriel, é cabelo mesmo. Então, o Camisa foi em 89, foi onde eu ganhei o meu primeiro samba Camisa com 10 anos de jejum. Era interessante que era um samba que falava do dinheiro. E aí, como eu falo assim, samba, eu tenho um quadro que eu falo assim, tem que ser assim, samba se aprende na escola, né? De samba também. Porque os enredos são estudados, tem um historiador que faz toda uma pesquisa do enredo. E aí, claro que ele é destrichado e levado de uma forma, mas assim, o samba que eu ganhei com 17 anos tinha um refrão que fala assim: Dom João meteu a mão, sobrou para Dom Pedro a primeira inflação. Então, a inflação do problema, ó, já do Já é Império, coisa de antiga, é né? da antiga. Então, assim, coisas que eu não aprendi na escola, aprendi fazendo samba enredo e desenvolvendo. Aí depois ganhei, assim, depois de The Voz Delão, que são os ícones do Camisa, eu sou o compositor que mais ganhei samba. E a primeira música gravada, acho que foi em 87, licença aqui, 88, foi 87, que foi homenagem ao Branca de Neve, minha de o Ademir do Vai Vai, Joãozinho Carnavalesco gravou, Amo. que é um balanço que fala saudades branca, nego dito de uma boca louca, pensamentos verdes, ai me diz, nação corintiana, se Salgueiro é uma raiz, ai meu Deus, reprise, se Salgueiro, tocou muito, e era engraçado, e que o Moisés da Rocha, até hoje é meu amigo, um dos radialistas ícones, né? Sim. Que Raiz, ele, quando cantava, só lembrando do Camisa, eu assinei assim, era Adalberto Braga e Marco Albuquerque, que é meu nome, e entre aspas tinha alemão. Então ele falava, vocês acabaram de ouvir o samba do Camisa Verde e Branco, autores Adalberto Braga e Marco Albuquerque, o alemão. Nossa, que da hora! Ele fazia, Quer dizer, deu ênfase, né? Deu deu ênfase. ênfase. E aí, assim, então teve essa trajetória, aí depois aí eu gravei a primeira parceria, eu sou do Rio, eixo Rio-São Paulo, o compositor que tem mais música gravada com Arlindo de parceria. São 5 sambas que eu tive essa honra de ter dividido a caneta com esse mestre. As primeiras eu me sentia tipo assim, você e o ídolo. Não, Aí o assim, criador e a não, criatura. aí Você assim, ó. fica, oi? Não, eu já vi alguns podcasts de alguns outros artistas falando. Cara, é um Arlindo Cruz te pedindo opinião. Ó, confesso que no começo eu ficava travado, né? Depois ele. A coisa vai ficando É, aí ele. natural, né? Aí eu Porque me senti você é assim. tão profissional quanto ele. É, Senão vocês não para deveriam. apresentar a ideia, né? Outra das minhas loucuras, eu fui com 20 e poucos anos de ônibus pro Rio de Janeiro, sem dinheiro, aí ele me encontrou. Cheguei lá e aí nós temos o primeiro samba que foi gravado com o Gangue do Samba. Aí você vê a genialidade dele, né? O samba diz assim: você vai gostar de samba de roda. Foi lá na Ribeira, foi, que ela quis amar. Aí ele fala: tava lá num canto da sala, nosso velho amigo sofá, e no auge da brincadeira, ela quis parar, deu uma tremenda canseira, me levando pra passear, foi lá na Ribeira, nosso amor pegou fogo na beira do mar, mas foi. É. Gente, quando começa assim com essas rodas de samba, a única coisa que dá vontade é de levantar, jogar fora o salto e deixar o bicho. Eu gosto. Geralmente, quando eu tô, às vezes, ouvindo samba, eu ouço bastante candeia, né? Eu fico analisando. Tenho uma formação de bacharel de comunicação, tenho uma pós de gestão de mídia, porque tem aquela coisa, né? Que eu gosto de você, que a gente gosta de polemizar. Branquinho, loirinho, aí é do samba. Oi, é a primeira coisa. Quando me falou alemão do camisa, eu falei assim: É... Aí você fala assim, tá tudo faltando uma bem. cor. Mas a gente ainda tem uma sociedade que gosta de rotular. Eu vou ler até, Infelizmente. eu mandei para você nessa manhã, hoje que nós estamos gravando. Linda, linda, linda. Eu achei muito forte isso, se você me permitir. Casa é É de sua. um escritor uruguaio, vou até falar o nome dele,
Porque uma das coisas que a gente, como comunicação jornalista, que a gente tem que dar Isso. referência, porque nada. Mas eu achei. Olha isso, gente. É do Eduardo Galeano, escritor uruguaio. Vivemos num mundo onde o funeral importa mais que o morto, o casamento mais que o amor e o físico mais que o intelecto. Sim. Vivemos na cultura da embalagem que despreza o conteúdo. É, Perfeito. A gente não tem o que falar. E já se falando em citação, tem uma que também quem assina é Alemão do Camisa. Vale mais do que medalha. A medalha é o que você ganhou e cicatrizes é o que que você você suportou. suporta. Isso é muito Porque, forte. porque assim, É muito forte eu isso. tenho as minhas. Aí de vez em quando você fala assim, mas olha como está a minha barriga. Maravilha que a minha barriga tem uma cicatriz. Eu sobrevivi a isso. É muito forte isso. Então, sabe aquelas coisas que você pega, não sei de onde, nem sei porque nesse caso não. Nesse caso eu sei de onde eu peguei, de quem veio, mas tem coisas que às vezes você lê que chega ao seu encontro como realmente uma mensagem. É para você, Fica sabe? forte. Faça de um mantra isso. É isso. E eu digo para você aí, você mulher e você homem também. Geralmente mais para as mulheres, porque assim, eu fico acompanhando a rede também e vejo tantas mulheres com a autoestima nos pés. Por quê? Porque fez uma mama e o peito não ficou como ela queria, ficou com uma cicatriz ou uma barriga ou um cortezinho no rosto que teve e você acha que a sua vida acabou. Amor, isso é prêmio. Você está É sobrevivendo isso. a tudo isso. Então é assim, tem dias que a gente realmente não tá para olhar e encarar de boa. Mas faça isso por 5 minutinhos só, depois você tem mais 23 horas e meia para se amar, para ser aquela mulher foda. Ó, chicote lá em cima, porque é disso a vida. Mas voltando para você. Não, eu queria só te completar que é interessante isso que você falou, que tem duas coisas. Diga, Se alemão. ama e um outro pensamento, que eu leio algumas coisas de vários campos e tiro. Nem um dia meu pai me falou assim, eu vinha pensando nisso pra te falar. Todo livro é legal, é interessante você ler, mas não significa que aquilo também é um mantra, é o ar da sua vida. Nem tudo é uma Você verdade, tira vai aquele ter proveito. trechos que pega para Mas você. voltando a esse assunto que a gente falou que as pessoas são mais preocupadas com rótulos, o que é a mesma coisa assim, não se julga um livro pela capa. Isso é interessante. E o propósito, quando você fala isso para as mulheres, isso para o geral, dependendo do que você entende sobre propósito na sua vida, ou prosperidade, a prosperidade não é o que você ganha, é o que você se entrega para as pessoas. O que você tem que dar. O dinheiro é legal, mas tem muita gente que tem dinheiro que é infeliz, é triste. Aí, ó, a gente vai ficar bem nessa troca. É, A gente vai ficar bem no intelecto, porque assim, alemão, você falou uma coisa que para mim é primordial. Muita gente, muita gente acredita que meu bolso está estourando. Tá estourando de boleto, gente. Só que eu digo todo sempre, mundo tem problema. isso aqui, isso aqui é a minha fortuna. Esse aqui é o dinheiro que eu quero, porque a cada episódio que eu sento com pessoas como você, eu aprendo um pouco mais. Então, dinheiro é bom e paga as contas, Claro, mas essa vivência aqui do Pod Break Menos é Mais, com intelectos, com cantores, enfim, com toda a gama de pessoas que já passou claro. por esse bate-papo e não foram poucas, eu me nutro. Entendeu? Eu Claro. aprendo, eu ensino, então a minha fortuna é isso, são vocês, né? E as pessoas têm que entender que dinheiro é bom sim, paga a Claro. conta, mas não necessário. Se você é feliz com o que você faz, meu amor, se joga. E E eu sou e muito, eu acho muito. muito legal isso. Você é uma personalidade forte, que é assim, quando você enxerga que você é uma voz, é um canal de comunicação, e que você, de repente, teve dois que responderam ou te lhe procuraram para te agradecer daquela palavra, é que nem as mensagens. Eu sou muito assim. Agora eu tô diminuindo um pouco, mas assim, tinha gente que não gostava. Minha própria filha não gosta. Eu falei, foi bom você me falar, porque eu não te envio, eu não Sim, fico sim. perdendo meu tempo. E aí respeito o seu jeito. Eu prefiro que a pessoa faça isso. Aí, assim, claro que o feedback ele é mais positivo, porque as pessoas olham e falam assim, pô, cara, precisava ouvir isso.
Isso veio num momento oportuno, que coisa maravilhosa. E que eu te falo das passagens que eu acho super interessante, que vale para a vida toda, né? Sim. Quando a gente está falando assim das coisas no geral, de crer, de sofrimento, das canalices, dos vigários, aí eu vi um pastor que até, ele é de Minas, ele falou, Falando em canalice, a gente não vai falar o nome das pessoas porque não é sobre elas, é sobre claro, a gente. Quando a canalice vem de uma pessoa que a gente conhece, que a gente considera, que acha que é é. considerado, aí mata. Porque assim, quando vem de um desconhecido, você fala, ah, não vou ver Mas aí não mais. é o que mata, eu vou te falar aí que eu ia completar, você levantou a bola maravilhosamente bem. Se na época de Jesus tinha o Judas, imagina Não é, agora. não, não é agora. A gente só troca o nome, Não é né? agora. Que é mais, é que eu falei, gente, só teve um Salvador. Porque assim, o mantra de qualquer segmento, eu não vim aqui para defender a religião de ninguém, eu vim dizer comportamento. O nosso dia a dia, com a diversidade, com essa loucura que está no mundo, você tem que se policiar para não desejar mal, não falar palavrão, não se estressar, não ficar nervoso, é, suportar humilhações, traições, uma série de coisas. Eu só conheci um que chama Jesus Cristo, Senhor Salvador. É, que tudo aquilo, quando você vê só assim, oh, meu Deus, o cara me dá uma cusparada, acho que eu dou uma paulada na cabeça dele. É agressivo eu falar isso, mas assim, eu tento me policiar. É É natural você nato, falar isso, essa, porque toda porque, ração tem uma porque reação. assim, a gente tem que saber interpretar a vida. Todos nós somos pecadores. Sim. Viver no pecado é uma coisa. A gente luta para não ser pecador em nenhuma situação. É difícil, pode ser difícil, depende. Todo mundo passa por guerras espirituais. A gente passa por aprovações. Uhum. Para gerar vida, a mulher passa pela dor. E muita. E você entende que você não consegue passar pelo processo sem sentir dor. Por isso vem aquilo da cicatriz, que é muito forte, e é assim, para importante para Deus, quem está lá em cima, assim, não é o diploma que você conquistou, mas é o que você está suportando e suportou. E Então, quando você olha para essa cicatriz, você olha como vitoriosa, ou homem vitorioso por aquilo. eu digo Eu assim, vou usar o que só sobre. tem cicatriz quem está vivo. Porque os mortos, eles não vão olhar as cicatrizes dele. Então, se você tem uma cicatriz, você sobreviveu a tudo Olha isso. como você se sente à vontade. Eu nunca falei isso abertamente. Eu fui um cara que me libertei das drogas. E muito tempo de uso de porcaria. Tem coisa mais bonita que isso, porque, gente, a É gente não está falando sobre religião, a gente está falando que todos os caminhos sobrevivência, vamos dizer. nos leva a Deus. Para você, Deus, para mim, Oxalá, para Ele ele, pode ser Alá, Abraão, para outro, gente, porque se a gente for começar quantificar, ah, não, meu Deus é fulano, Ah, meu Deus é não. Bertano, lá em cima vai ter mais Deus do que a gente aqui. Não. Então, deixar claro que Deus é universal, é Ah, é único. As único. pessoas que o chamam da É. maneira que deseja, da maneira que o seu segmento permita. Mas ótimo, já falamos bastante sobre isso. Eu É. quero saber um pouco de samba. Alemão, Tem um projeto novo que eu te falei na abertura. já manda isso aí, vai, porque vai É, que depois no final é, a gente tem que é, fazer isso meio correndinho. Tenho duas pessoas bem expressivas no mercado, que chamam Milton, que é um dos maiores divulgadores. Hoje é um senhor, com o maior respeito que eu tenho, deve estar com 70 e poucos anos. E Milton Manhãs. Milton Manhãs foi um produtor do Rio de Janeiro, onde produziu todos esses artistas grandiosos que estavam aí. Ele que lançou Zeca, Fundo de Quintal no começo. E uma força insana desse, vou chamar de maluco, que é o Newton, que vai vir no seu programa também. Opa, seja Ele bem-vindo, virou, então. falou assim: eu sonhei com você, eu vou te dar um upgrade na sua carreira para você ir. Tá bom, não preciso dar nada, só dar o meu talento, que Deus deu. Então, Tudo é beleza. bem-vindo, meu amor. Beleza. Tudo é bem-vindo. Aí eu fiquei pensando no mercado, que tipo, eu tô buscando aqui para te mostrar só, é, que tipo de música poderia ser. Aí, como eu sou um cara, isso é bom deixar gravado, um coração bom, eu poderia escrever sozinho os sambas. Mas aí eu chamava de egoísta. Eu liguei para um parceiro, falei, tem a moral de dar uma canetada no final aí? Liguei para um outro, tem a moral de dar uma. E aí os caras deram. Eu fiz um partido que eu vou mandar.
pra você, Manda. que é bem legal, que é no Projeto Raiz que eu te falei, que chama Vovó Viciada. Aí chama a atenção que vovó viciada, mas na verdade, entre aspas, tá no celular. E o Armando Polêmico, que é parceiro dessa música, eu mandei pra ele, ele fez uma outra parte, um trecho, eu fiz: Vovó gostou e não quer parar, tá viciada no celular, é tititi no Zap, Facebook, Instagram, diz que está no TikTok fazendo dancinha cheia de fã. Vovó gostou, não quer parar. Tá viciada no celular. Aí conta a história, diz assim: deixa eu em paz. Ela falou pros netos: me deixa, vai caçar o que fazer, meu neto. Me deixa. Agora entrou no Tinder, disse que está a fim de se arrumar. Já tem 4 picantes loucos pra se casar. Eu Ai, falo: ai. panela velha é que faz comida boa. E assim lá, eu fiz esse, que vai ser, eu gosto muito. E um que eu fiz, engraçado, a inspiração, ao mesmo tempo bom. Minha mãe Hum, chama Maria, Maria das sei. Graças. E Bem lembrado, gente, porque assim, foi até uma falha minha, porque a gente não veio de uma semente. Então, aqui no Podbreak Menos é Mais, a gente sempre fala de quem nos trouxe ao mundo. Então, a Dona Maria tem um filho excelente, porque assim, a gente está aqui numa conversa e momento nenhum ele deixou de falar o nome Dona dela. Maria e seu Antônio, que foram pessoas. Família, acho que é a base. Sempre, sempre, sempre. É. Aí, calma aí, ó. Estamos aqui, ó. Não, relaxa, É. velho, aqui é Pode sobre mandar, você. filha, pode mandar os 80. Que saindo daqui do bonde eu vou comprar umas coisas pra minha filha. Me deu um Relaxa. neto, Otto, vai fazer um ano, coisa mais linda, vi você, eu comentei que você é a coisa mais linda isso. Então, assim, a minha mãe, nesse projeto eu fui e escrevi uma outra. E aí pedi para um outro parceiro terminar, que eu dizia: quando eu bebia, a Dona Maria ficava com a orelha de pé. Quando eu bebia, a Dona Maria ficava com a orelha de pé. Ela ia para a igreja, no miudinho. Sabia de quando eu bebia, botava fogo no parquinho. Aí eu falo: agora é só. Aí a galera: amém. O que para hoje tem? Sou muito grato por tudo que já passei. Suportei muitas quedas. Quem nunca errou, já dizia Jesus, que atire a primeira pedra. Quando eu bebia, Nossa, a aí. Dona Maria. É isso, Ó, é isso. essa aí É, é linda, é hein? isso, é Essa isso. aí é linda e vai O, lançar quando? Porque então, como eu estou no projeto, vamos dizer assim, a gente na nossa gíria no na- Vasco, não depende de você, depende do. eu não vou ficar pressionando as pessoas que viram em mim um potencial por alguma coisa, Uhum, mas eu tô grato que assim, eu como falo, né, a gente passa, tudo vem o tom da sua interpretação. sim. No caminho que eu vim aqui para cá, entende, onde nós estamos gravando, você me deu uma referência, eu falo como eu cresci espiritualmente. Porque alguns tempos até falar: pai, Pô, andei pra Dedé, eu falei: pô, que da hora, que legal. É isso que a gente tem que assim, ó. É, o dom de agradecer, porque é, a gente tem que aprender de um limão. Faz limonada quem quer, mas fim de semana você pode fazer uma caipirinha, é, enfim, você eu, tempera um eu, eu tô peixe. achando tão Mas legal o nosso. a gente tem que agradecer. E eu também, É, eu vou ser sincera com você, Alemão. Eu estava numa perspectiva e aqui, sabe? é Tá isso. fluindo, tá aquela coisa É isso que eu ia te falar. A gostosa. gente está amarrando as conversas de uma forma tão gostosa, de quem está do lado aí compreenda que assim são dois seres humanos aqui, com também com tribulações, com Sim, sim, provações, com sim. emoções, com sentimento, cada um na sua particularidade. Mas é bom você poder se expressar, é bom você poder falar, porque assim, fica bem claro, né? Conselho é uma coisa, mensagem é outra. E missão também é outra. Deus e os orixás que ela acredita deu uma missão para ela. Então ela está abraçando essa missão. E outra palavra que é muito importante. Eu acordei, ela acordou. Como é o nome da moça mesmo lá? Cre... Hã? A Cresce. Cleice acordou, a técnica nossa de audiovisual que está ali. Como é que a gente interpreta isso que nós tivemos? Oportunidade que o Criador está nos dando para a gente poder superar e ser melhor do que ontem. Fato. Porque é aquilo que, quando eu. É muito forte isso, né? Ah, o coração, o coração ele é legal, ele fere, sangra, faz você chorar, você tem compaixão, não sei o quê. Agora, o seu intelecto é ele que faz você tomar suas decisões.
É ele que te conduz, entendeu? Então, tudo isso é que eu falo, a ligação do hoje do seu podcast. Tá muito bom, porque assim, gente, resumindo, primeira coisa, acordou, agradece, mantenha a sua paz espiritual. Aquelas pessoas negativas, exclua da sua vida. Tente caminhar mais correto, justo possível, entendeu? Porque assim, a lei vem né, o que eu não desejo para você, eu não vou fazer para você, para não fazer. Eu não quero para mim, então eu não É, vou desejar para você. Porque também tem muito aquela coisa de receptivo. Ah, eu quero mais é que o alemão se for. O não, alemão vai passar o dia perfeito. A exatamente. primeira caminhada que eu der, eu vou dar uma topada, virei o pé ali, vou xingar o piso. Não, pare e pensa no que você desejou para o outro e aquilo É, vem, porque assim, é o dar e receber. Dê amor, dê carinho, dê compreensão, que você vai receber isso também. Porque a gente amanhece com as graças de Deus. exato, exato. Agora, quem garante que se você não agradecer, você consegue ir dormir? Porque a gente tem 24 horas, 12 horas do nosso dia É, andando, às vezes nem precisa sair de dentro de casa, quando tem que acontecer, acontece dentro de casa mesmo. pode falar. Então, é assim, gente, vamos nessa vibe de agradecer, agradecer e agradecer. Mas Vai falando que eu agradecendo quero achar um também, negócio que você me deu um gancho aqui maravilhoso. agradecendo também a sua participação aqui hoje, eu quero que você fale um pouco também dos sambas de outrora, porque de onde mesmo veio o samba alemão? Ah, meu pai. Aí, ó, achei uma frase já boa, que é Manda, assim: manda. Deus não te chamou para você guardar ressentimento, mas sim para você espalhar o amor. Porque o amor é um verbo, mas ele, nessa representação espiritual que a gente está falando, ele é uma pessoa. Essa pessoa assim, amai uns outros como amei. É isso que nós estamos falando. Sempre volto de. Eu quero achar um negócio de dar e receber aqui, e vou falar do samba que você me perguntou. Meu pai é Mocidade Alegre. Foi um belo de um gandaeiro, gostava muito de samba. Ia no Salão São Paulo Chique, para quem não conhece, na época, que era Maravilhoso. Bete Carvalho, Martim da Vila, que era uma dessa parte. Sambas Enredo de Mocidade Alegre, da época de 70 e pouco, tinha 2 anos, um ano, foi feito na cozinha da minha casa com o Marco Antônio, que era, não sei se você pega dessa vibe de samba enredo dessa época, era um samba de Mocidade, dizia, abriu o sino, a cortina da história, nessa Lindo, página de lindo, glória, lindo, 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 Mocidade lindo. vem, agonia, ele agonia, Gente, eu acho agonia, que é um dos melhores. o Mãe d'Água é a rainha do mar. E aí, assim, teve um outro também, que era Sonhei, sonhei com uma vida. Bom, vários sambas de Mocidade Alegre, e o Tobias gostava muito do meu pai. E aí morando no Imirim, e aí eu conheci, foi uma amizade curta, porque ele faleceu tão cedo. Toda vez que eu me lembro que o Tobias morreu com 40 anos de idade, eu Não, falo, meu Deus, que realmente foi complicado. muito cedo. E. É que uh, todos nós temos uma missão na Terra, a dele é, foi cumprida, né? A gente é que não aceita, né? Uma pessoa com tanto para dar, né? Em todos os campos, partir tão eu cedo vou ter que assim. te mandar essas frases aqui, duas que eu achei aqui que ela vai gostar. Me manda. Quem, comparação é a matemática do frustrado. Ah, então eu tô salva, porque eu É, não me comparo a é, ninguém. porque quem compara não se equipara. É bem isso, é bem isso. Mas O primeiro samba da história. pode falando. Qual foi? Você é sambista. Qual foi o primeiro, o que foi mais divulgado, o que foi mais O brigado? meu, O seu. o meu foi 89, né? Porque o Camisa vinha de um jejum de 10 anos. E você ter um título na extinta Avenida Tiradentes. Então trouxe um renascimento pro Camisa na época quando foi. E 91 também foi muito forte, foi o primeiro ano de Sambódromo, que Hum. era Grande Polo, Grande Otelo, que era assim, não, depois voltou a Embi, voltou o Paulo Stur, não sei o quê. E aí o Camisa foi tricampeão com o samba da cerveja, do Milton Roberto e do Paulinho também. Foi dois sambas assim muito fortes. E os sambas do meio, eu tive samba gravado com Carica, gravei samba com Jeito Moleque, gravei com Pichote, eu gravei alguns grupos medianos e mandei muito samba por aí.
Não, é assim, sabe o que acontece? Tem uma coisa que é muito legal, se você vai entender. As coisas fluem. Quando elas fluem assim, sem você fazer o impedimento do curso do rio, É muito gostoso. é, É é, naturalmente. sabe, não teve nenhum obstáculo a chegar aqui, não teve nenhum obstáculo a chegar ali, porque assim, há obstáculos que são colocados, às vezes a gente é teimoso e não compreende, aí dá ruim, você fala, "Oh, mas não era Que pra eu ir, não era pra eu ir, eu recebi sinais, né? Uhum. E aí, assim, eu sou muito grato, né? Porque as pessoas, por exemplo, elas não têm inveja da Isa pelo programa, pelos filhos, pelo neto, ou pela casa, pelo carro. Elas têm inveja que não pode ser a Isa. Isso é Essa complicado. é a pior inveja. Isso é É a inveja complicado. do bem, vai tirar alemão, não sei o quê. Pô, não vai poder nunca ser alemão. Você pode até tentar, E eu mas falo para as igual a pessoas mim, assim, tem uma coisa chamada o brilho. Eu recebi um áudio de uma pessoa importante, o cara era superintendente da Gazeta FM, que fazia a Gazeta FM alavancar. E aí, assim, fui saber, porque ele saiu de lá, como é que ele tava, e falou assim, pô, meu irmão, você é uma pessoa, me encheu tanto a minha bola, que eu falei, ai, não deve ser eu que ele tá falando, porque, engraçado mas, isso, né? porque assim, uma coisa, Isa, eu vou ser muito franco, Deus sabe do meu coração, se eu pudesse ajudar, eu ajudava o mundo inteiro. Se eu pudesse, pra um parente, eu teria essa situação de poder fazer isso, eu faria. Volto sempre a dizer o ponto, o que me atrapalhava, que eu sei que um monte de gente está aí com família aí dentro. É isso mesmo, minha linda? Apagou aqui, ele apaga o retorno? É, né? Tá de Eu só boa, vai de perguntei, né? boa, esquece, esquece, retorno, isso aí Ah, é lá querendo me com ver se a... eu tô bonito. Não, bonita você tá mandando bem, Tô esquece brincando. lá, vamos mandar O aqui. que, o que, o que eu ia te dizer é que assim, meu pai quando morreu, uma das maiores conquistas dele foi saber que eu tinha parado de usar droga. Quantos anos você viveu nesse submundo? Nossa, mais de 40. Você sabe dizer como começou? Porque assim, todo mundo sabe a hora que parou e o porquê parou. Você sabe como O começou? Porque, problema só um de. minutinho, porque assim, Ah, não só do mundo do samba, mas quem está no mundo do samba parece que chega uma hora que já não se sente tão bom, tão perfeito, e quando pensa que não, já está atolado. Você sabe quando começou essa. tem uma coisa muito forte nisso, isso é pros fracos. Bebida e droga, você atrelar isso, isso é o alemão falando, a alguma pessoa. Eu comecei porque minha mãe bebia, meu pai, ou porque um amigo meu foi. Não. Você começou porque você Você quis. quis, Você e eu tem a quis. experiência que não foi boa para aquela É, pessoa e, no entanto, você é, vai lá e mete as caras. fez, às vezes, assim, claro que o ambiente faz ocasião também. Sim, sim. É, foi muita batalha. E quando eu falo que, assim, primeira vez que eu estou fazendo um testemunho muito forte, que eu sei que tem aí gente que está assistindo você, que tem parente que é assim. Sim. Eu fazia essas artes, prejudiquei família, prejudiquei casamento, prejudiquei uma série de coisas, sim. Mas na matemática, no meu ver, era assim, mais positivo, porque assim, quando você quer criar clichês, eu não era cara que batia mulher, eu não era cara que vendia carro. Pelo contrário, estudei, fiz faculdade, trabalhava, fiz. Mas tinha o lance negativo. Tipo assim, não tinha, nunca teve positivo nisso, Isa. Não, nada. Eu acho que droga, É, bebida não tem o lado nunca positivo. teve positivo nisso. E assim, você fala, mas era só um pouquinho. Não tem pouquinho em pouquinho você vai. Então, assim, eu peço para quem estiver nesse mundo que tenha força de vontade para poder sair, porque eu sei o quanto é difícil para uma série. Então, outra coisa péssima que o ser humano tem, né, é julgar comportamento. A gente está vendo uma sociedade que está fazendo muito isso. Por causa disso aqui, ó. Sim. A janela não significa que você pode entrar na minha casa. A janela não significa que você não bate uma palma abrindo minha geladeira. Não, não, não. Desculpa a Respeito expressão é bom, chula, eu gosto. mijar com a porta aberta, sabe? Não, Opa, peraí. Então, assim, aí vem hater, né? Ontem eu comentando, vendo uma matéria, que o mundo está evoluindo também. Eu tenho uma irmã que é psicóloga, falando, mano, que loucura, né? Agora tem síndrome de Bauer-Neil, nem sei pronunciar direito, porque você está não, não. estressado no trabalho.
Agora tem uma parada que assim, Agora tem um a nome, mas mãe. a gente Não, viveu é que com nem as fala assim, síndromes ó. todas, E mas assim, sem colocar eu não vou nome. falar pessoas, eu conheço muita gente que tem TDAH, né? Tem TDAH, acho que é isso que fala assim. TDAH. Aí eu vi numa pessoa que falou assim, pô, dá um tempo. Na nossa época era assim, ó. Ele é meio burrinho, mas ele é legal pro cara. Mas é. Ele não é isso, é aquilo. Às vezes tem que tomar cuidado. Que você falando assim, era uma forma diferente. Hoje eu pego você assim e falo, e aí, negona? Aí pega umas pessoas. Racismo. Não, você tá com racismo contra a minha pessoa, É, mas eu sou negrona, gente. E aí daí? pega um. Pô, ai, gordão, eu sou gordo. Gordofobia. Ô, peraí, você não pode falar mais nada. Quantas vezes na escola a gente não foi bulinado? Porque agora tudo é bullying. Ah, Só que como não tinha a palavra bullying, hum, então, velho, a gente se resolvia. pô, Orelha de abano, nossa, tá entendeu? louco. Eu Tinha tinha mó dentão, chamava de coelho. isso. E aí a gente vai brigar por causa disso? Não. Hoje em dia, eu acredito e creio sim que tem coisas que extrapola, mas a gente também não pode levar a ferro e a fogo, sabe? Você É, tem que entender que evoluiu, mas evoluiu tanto para o bem quanto para o mal. Então é assim, quer fazer racismo comigo, me chama de morena. Morena não, eu sou negona. Então, se você quer ter uma vibe legal comigo, já chega aí, pretona, e aí, negona? Porque assim, sou eu. Agora, morena, parda, velho, não vai rolar, não vai rolar. Agora, vamos entrar aqui numa situação que eu gosto. vai falando, que eu tô tentando achar uma frase que era junto desse falou do dar e receber, que é muito forte isso. Tá, mas agora você vai parar um pouquinho aí, porque a Tá, gente vamos lá. vai. Estética ou essência para você? O que é mais importante? Eu acho que é essência, não sei, nem acho. Porque a estética do ângulo está falando como pessoa. De uma forma geral, Não, em todos os sentidos. eu acho que assim, sobre o ser humano, o que vem de dentro é muito mais bonito que o que está do lado de fora. Na noite, amores ou amizade? Agora não mais, porque agora você é um homem cristão, É, casado, mas me faz um retrato da noite no contexto geral. hoje, a noite de hoje, eu até vou na noite. Na verdade, eu mudei um pouco do meu comportamento, mas eu fui um homem gandaeiro. Eu ia na noite. E Vral, Não, me passava dava. o rodo. Depende do que é que se dá bem, né? É aquilo, pessoas noites frustradas. E aí, assim, eu acho que tudo tem uma fase. As fases que você tem na vida era o ano novo, não tinha relacionamento, estava no auge como compositor, tinha ganhador de uma escola de samba. Tudo facilitava uma situação O que. mulherio se É, jogava é, é. mesmo, né? Porque Então, assim, é aquilo que eu tô te falando. A gente acabou de citar aquela frase desse escritor uruguaio. O que que é rotular? O que que é você? E assim, quem sou eu para falar do seu comportamento? Quem sou eu para te apontar seu dedo? Quem sou eu para julgar? E é bem assim, faz o que você quiser na sua vida. Cara, sua vida é tua. O teu secreto com Deus, o secreto com Deus é você sozinho no banheiro, no quarto, você olhando e pedindo. Não é você indo num templo, não é você indo num. É o seu secreto com que você acredita, é você aqui, ó. Eu acredito muito nisso. É assim, a noite hoje não é mais como era antigamente, você sabe disso. Às vezes eu nem assisto muito telejornal, assisto mais para me precaver, mas assim, muito crime. muito. Muito. As pessoas hoje nessa geração que está aí, a palavra é bem essa, empatia, desapego, tudo que a gente foge de uma regra até década de 80 eu vou falar, não vou nem falar, era bença pai, bença mãe, dá licença. Eu dou até esse exemplo, eu falo assim, a gente que andava no meio da noite, um cara pra usar uma porcaria, fumar um baseado, cheirar uma cocaína, o cara pegava o carro e ia longe, longe da família, longe de criança, perto de templo, de igreja. O malandro, que era o malandro da época, ele não se tinha esse respeito. Hoje, essa molecada toda emocionada, pô, rouba um cadeirante, bate em idoso, dá golpe não sei o quê, Fuma a sua porra na porta. do, A do- gente do não seu tá aqui lado, do pra, seu a lado. gente não tá aqui pra Não, a gente está criticar. falando a realidade. A gente não está numas de crítica, a gente está falando de mudanças. Porque, assim, pessoal, aqui não está sentado batendo papo dois novinhos. A gente ainda tem muito para gastar, mas não é dois novinhos. Então, a gente viveu É o isso. que era
e está vivendo hoje. Claro. 1000 vezes eu voltaria a viver a noite de alguns bons anos atrás. Não, com Porque você certeza. saía com a certeza de que ia voltar. Eu tenho um filho homem, eu tenho um único filho, que está com 37 anos agora. Mamãe não errou, né, filha? 37. Hoje, quando ele vai sair, que ele também não é muito de sair, tem 2 filhos lindos, mas quando ele vai sair, ou quando ele chega um pouquinho mais tarde, eu fico que nem louca. E aí, B, tá tudo bem? Porque antigamente você saía pra noite e se você pisasse no pé de alguém, você, ô, mano, desculpa, foi sem É querer, isso. tava resolvido. Hoje, velho, se você tiver, dependendo do lugar que você tiver, você pisar no pé e esbarrar, o cara já tá pegando a arma, já tá pegando a faca Não, pra ceifar a sua absurdo. vida. Então, hoje tá meio complicado. Então, eu digo assim, cuidado, cuidado e mais cuidado. Mas só que a gente também não pode viver dessa forma. E falando Hum. que a gente não pode viver dessa forma, uma frase que te move, alemão. Vou falar uma frase que eu não sei quem é o autor, mas meu pai falava ela bastante, que ela tem um conceito. Eu tenho várias, mas eu tenho uma que acho que ela é shakespeariana, que ela diz que a vida não é vida, a vida somos nós que vivemos sobre a qual. É, o homem só vem com frases de efeito, gente, Então, ó. a Já pega vida já. não é vida, a vida somos nós que vivemos sobre a qual. É forte. E meu pai falava uma muito bonita para minha mãe, e que eu acho que é uma frase também, quando você tá olhando uma pessoa, você fala assim: amo você, não pelo que tu és, mas pelo que eu sou quando estou ao teu lado. Nossa, ó, aí eu já vou achar que essa aí já veio meio que pra mim. Qual seria o título? Entenda a pergunta. Qual seria o título do filme da sua vida, mas de vida real? Qual seria o título desse filme? Eu venci. Não, não precisa mais nada. Eu Eu venci. venci. E pegando esse gancho também, quando, alemão, desculpa, eu estou entrando assim Não, numa pode questão falar. bem. Quando você percebeu que era hora de parar, tinha chegado o momento de mudar? Porque as pessoas não falam nisso, as pessoas só falam assim: ah, eu errei muito e Não, agora. Não, você sabe quando você começou e é, você sabe por é que assim, você da mesma parou. forma que entrou sem, e foi entrando, foi saindo aos poucos. Eu cometi ainda deslizes antes de afirmar que eu estava. Até para eu me batizar no cristianismo, eu me perguntava. Eu pirei para um pastor e perguntei: sabe o que é o mal de quando fala que você vai renascer, né? Ele fala assim: dá uma nova vida. É que eu sou sambista, falei pra ele. Sou São Paulino e gosto muito de samba. Aí eu adorei que esse pastor veio e falou assim: não, mas Deus não te julga pelo time que você torce ou pelo. É as suas atitudes. É o que Sim, você vai sim. fazer. Aí quando ele me falou isso, eu fiquei um pouco mais confiante, porque eu falei: ai, na hora que eu enterrei sim a vida do passado, a porcaria. E bebida também, que eu bebia bastante destilada, que me tirava um pouco da casinha. Então, assim, quando a gente conhece o caminho, você não precisa ter pressa. Resumindo para você, como um pingo no i basta, né? Uma letra já basta. Quando você conhece o caminho, você não precisa ter pressa. Quando você confia, a confiança, ela não. Tem uma coisa que não dá, A gente, ó. confiança não é uma mulher É ingrata, assim, não, não, hein? não é, e não orna. Uhum. Estamos falando sobre fé. Vou nem destrichando, distribuindo. A fé para mim é fé. Ela não pode nunca ter uma coisa que mais maltrata o ser humano. É a ansiedade. A ansiedade traz a depressão, traz angústia, traz aquela amargura no coração. Tem, tem duas situações, uma situação, passagem bíblica de tribulação, que o barco ia virar, todo mundo, os discípulos ali nervosos. Jesus falou: "Ah, dá um tempo, confia, pôs a pedra aqui no barco, dormiu enquanto." Acredite. Então você é assim, se você crê no que você acredita, então você não pode trazer tribulações dentro do seu eu de ficar. Fala, fique tranquilo. Se você. Relaxa, relaxa. Fala pra gente um perrengue, Quero mas saber se você em casa tá gostando, hein? não, mas Estão gostando? não tem como não gostar. O cara. Bom, as É frases eu já bom, vou guardar é todas. bom que vai estar no YouTube, vocês pegam lá, dá uma pausa. São frases de efeitos que alguns autores eu desconheço, alguns são de leituras que eu fiz, de
de algumas meditações, de algumas passagens que me chamam a atenção, como a pessoa entende, né? Vou dar uma do Tobias, que eu não sei quem é o autor, mas o Tobias, que foi para mim um mestre do samba, que me ajudou muito, Tobias do Camisa Verde e Branco, que ele fala assim, Alemão, eu tenho 1 milhão de amigos, mas 5 entram dentro da minha casa só. É complicado. E isso não mudou. E isso não mudou. Não. Você abre a sua rede social com 5.000 amigos, que é o limite Ah, ali do Facebook. é. Aí fala assim, gente, eu preciso de R$ 1 para comprar um remédio, para comprar um gás. E aí? Você não precisa nem olhar na internet, veio na minha mente falando com você. O dar e receber, sabe qual o significado da palavra dar? Pega essa. hã, De, dom, a. De adquirir é riqueza. O dar, dom de adquirir riqueza. Então, é, esse dom de adquirir riqueza é muito profundo isso. O dar e receber não é se você se entregando para querer ter algo em troca. É você fez aquela entrega necessária. Dom de adquirir riqueza, riqueza espiritual, de você falar assim, eu dei aquelas roupas lá na igreja, eu levei lá no Saravá, eu levei lá não importa. Você fez uma entrega, viu que não estava ali, sabe? Aquela coisa assim, olha, o que eu tenho é isso, te ajudo, saiu daqui de dentro, porque o servir a Deus é você servir o próximo. É você fazer essas coisas de você puder da sua entrega. Gente, não tem sentimento mais profundo do que você ser verdadeiro, porque tem uma palavra também que é forte. Você fala sincericídio, quem dá um Google aí procurar, o sincericídio é aquele cara que fala em qualquer momento sem frear a fala. Esse sincericídio pode levar um cara à morte. sim, Esse sim. sincericídio, você não está errado em falar, mas você falou no momento inoportuno. Você falou na hora que aquela pessoa não era para ouvir aquilo e você, em vez de contribuir, você afundou. E já vi e ouvi sobre pessoas que tiraram a vida justamente por causa dos sincericídios da vida. Se tá Péssimo. numa hora que eu estou depressiva Eu preciso de um apoio, e né? você vem com a sua sinceridade extrema, sem saber como eu vou receber, eu posso acreditar que ali para mim é o fim. Você sai, eu vou lá e dou cabo da minha vida. Então é assim, pessoal, o que é bom para você, fica para você. Exato. Fica para você, entendeu? Porque se você não pode ajudar, atrapalhar, você também não Sabe vai. aquela coisa assim, né? A educação faz os bons modos. Com licença, posso. Como é que eu posso te ajudar? Se você quer ajuda, eu estou aqui. São pequenos gestos que você pode modificar uma ação. Sabe, eu estava com um amigo andando pelo centro, o cara pediu um cigarro, ele deu 4. E o cara, mendigo de rua, esses bem podia ser seu nóia. Só uma correção, por favor, Ah, permita-me. Não é um mendigo, é uma É, pessoa em que passou a situação situação. vulnerável, que tava. Isso. Aí ele deu 4. Gente, mas assim, só voltando lá. Não, A legal. gente, a gente aprendeu É, realmente que era mendigo, é, mas para ficar esteticamente, vulnerável. politicamente, Aí você fala assim, o cara mandou uma resposta de assim, de um amém e 200 mil vezes que Deus te dê em triplo pra pessoa, que valeu aqueles 4 cigarros. sim. E que mais pessoas tivessem esse dom de, É, de, de passar é, para frente mais um pouquinho. essa Porque é, a maioria você fala assim, me dá um cigarro, vai comprar. vai comprar. Então, assim, é isso, sabe, então, aí vem o dar, que aí você vai pegar na sua cabeça, você é uma mulher inteligente, de onde adquirir riqueza? Esse cara, esse dar dele, a riqueza espiritual dele, partindo desse princípio, ele Tá fe- sempre. fez a entrega. E aí, assim, é, a gente olha e sabe que tem pessoas passando bastante complicação. Eu tenho dentro do meu seio da minha família, passei já por coisas assim que eu falo, quando você cresce, eu tinha que passar por esse processo. Às vezes é difícil você aceitar passar pelo processo da dor. Porque é dor, né? E só sabe a sua dor você que está passando. Porque estamos aqui, lado a lado, frente a frente. Velho, se você estiver sofrendo, eu só vou saber se você falar. Exatamente. Entendeu? As pessoas têm o dom de falar assim: ah, mas fulano. Não, não julgue. Não julgue porque a gente não sabe o que o outro está sentindo. Eu posso estar aqui, ó, olho no olho com você, mas eu não sei o que É, você está sentindo. E, infelizmente,
ou você se dá por demais no achismo, ou você se recolhe e faz com que o outro se mate também por não perguntar. Então é assim, não vamos achar nada, vamos perguntar. Alemão, tá confortável para você estar aqui comigo hoje? Maravilhoso. E Entendeu? vou te falar, Então e vou te falar é aqui, ó, sobre isso. de primeira mão pra você, falando sobre esses assuntos, como eu te falei, eu ando com a caneta muito nervosa, assim, de vir as coisas, né? E aí Hum. eu vi tava no carro de um amigo e eu vi esses golpes que a pessoa liga e fala, você fez uma compra de 3.000 e pouco nas Casas Bahia. O cara falou, nem cartão eu tenho, me ligando pra dizer que essas situações todas. E aí Uhum. eu vou te falar uma rapidinha que você vai gostar, tá? Manda, 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 manda. Vou recitar que fica melhor. Todo mundo tem problemas, mas tem que ter solução. Ficar murmurando não adianta, não. Tem que lutar e correr pelos seus ideais. Bora correr atrás, bora correr atrás. Porque que a vitória vem com gostinho de quero mais quando você vai atrás. É tão bom ter a força e a fé, remar a favor da maré. Faz parte do dia a dia essa nossa correria. No final do dia, agradecer por sobreviver e sentir essa alegria de viver mais um dia. Então, bora correr atrás, bora É correr atrás. É sempre, isso. sabe? Levanta, agora é papo reto, eu e você. Levanta, levanta não, acorda. Nem saia da cama. E já agradeça a Papai do Céu por ter te Boa, é permitido abrir isso. os olhos novamente. O que vai ser o seu dia? É isso aí. Aí Aí é outros aí 500, uma mas você já é uma agradeceu. decisão Você já sua. pediu ao É isso, mestre e acabou. é Eu isso. geralmente faço isso e não só quando eu acordo. Tem muitas mulheres que me chamam no PV e falam para mim: você não tem problema, você está sempre sorrindo, você está sempre bonita. Eu falo: calma, gente, a mulher para ficar bonita a gente se monta. E eu não vou fugir à regra. E estar sempre bonita, estar sempre sorrindo, é porque eu, todo dia, quando acordo, a primeira coisa que eu faço é nua, nua mesmo, é olhar para o meu espelho. E quando eu olho para o meu espelho, eu vejo o retrato de quem sou eu. Só que eu não estou falando de uma cicatriz, de uma celulite. Eu Não, estou pelo falando do retrato da pessoa que eu sou e o que eu posso dar. Aí eu falo assim, você vai até rir. Eu sou bonita, eu sou poderosa, eu sou gostosa, é eu isso, sou suficiente. é E eu isso. tenho um Deus que me permite. Pronto, velho. As coisas vai acontecendo no dia a dia Claro, sabe, tem você fala. coisas que a gente tem que saber entender. O que você faz quando você para na frente do espelho e quando você consegue olhar para dentro de si. Enxergar, todo mundo enxerga. Visão. É isso. É sobre, é É sobre isso. exatamente sobre Enxergar, todo mundo isso. enxerga. Agora, visão sobre. Não. Aí. Eu É, tenho que ter a visão é, de quem é a Isa por dentro. exato. Porque por fora eu vou encontrar você, vou encontrar outros. Ah, você é linda. Mas vai saber se você realmente está me chamando de linda, É, entendeu? é, Ou você está sendo simpático, está sendo gentil. é, Então, não, reconheça a sua beleza, reconheça a sua sagacidade olhando para dentro, é. sabe? Para e olhe para dentro. O que você, alemão, diria para você de 20 anos atrás? Parasse para ouvir um pouco mais, eu poderia ser um pouco mais sábio e poderia ter cometido menos erros. Às vezes eu dou conselho para alguma, conselho não, já falei que essa palavra conselho não eu troco uma ideia, falo com as pessoas e falo assim, o meu término do meu diálogo com as pessoas mais novas é assim, como eu queria, eu não tive tantos e os poucos que eu tive, eu não tive esse discernimento que eu tenho agora de ouvir, porque assim, saiba ouvir o velho e a criança, porque você aprende com o seu neto e você aprende com o teu avô, que tiver tataravô, quem não tiver vivo. Mas assim, o fundamental da vida é que a gente está se perdendo. E a gente ainda somos, dizer assim, soldado daquele assim, valores, velho. Um prato de arroz e feijão. Meu filho tem 15 anos. Ele tem uma regalia que eu faço com o maior carinho. E a mãe dele também. E eu falo assim, tem gente que queria estar comendo isso. Você sabe que os netos geração nova. Eu falei, comentei já uma vez com você, eu vou falar de novo. Gente, Coca-Cola, para nós que é da geração da década 70, 80, era luxo. Com certeza. Aham. Era, Nossa, se tivesse 10 crianças, era um copinho para as 10 crianças. Tomou aquele gole, ou um já gole. era, já Acabou era. a Coca-Cola. Acabou. Hoje você tem seu filho neto, toma 2,5 litros, 3, acaba num E, domingo. e assim,
Os nossos filhos, a nossa geração foi educada para se tivesse 1 litro, ele tomar o seu copinho. E ficava feliz. A geração hoje em dia, se tiver 2 Vai garrafas, tomar, eles vão vão tomar as 2 tomar. garrafas, porque assim, cada um no seu cada um. Mas é o tempo deles também, aquilo que a gente fala. Eu sou da época eu tive Bamba Cabeção, tive. É, Rapidão, Bomba Cabeção, que chute eles que sabem que existência que a gente tinha. Hoje com conga branca, conga vermelha e conga azul. Estudei na escola da prefeitura do estado. Eu adorava aquele macarrão de soja, aquele enrolado. Nossa, eu pegava fila 3 vezes, comia que nem um louco. Acho que eu ia até pra escola quando eu tinha merenda disso. Eu adorava. Então, assim, são os valores. Valores da sociedade da depressão, que essa molecada em diante, é porque assim, na nossa época, vai, um Tiger, que a gente tinha Puma, nossa, é um All-Star para chegar, é, era gente rica, a gente tinha poder aquisitivo, a gente tinha que suar para ter e nem conseguia ter. Eu nunca tive uma bicicleta, também não. eu não ganhei. Então, para resumir, pro meu filho Gabriel, se quer comprar um Nike, eu tenho condições de dar um para ele bom, tem. Eu pesquisei, tem mais de 85 mil pares tipo de Nike. Então você deu um, então o seu filho ficou decepcionado 84.999. Porque. A E sociedade, os outros? a sociedade da depressão. A gente era Coca, Fanta, Crush, Pepsi. Hoje tem uma Que infinidade. suco, tangue, que Não, era os pô, que nossos. isso, amarelão, vermelho. A boca. Eu te quando você dá risada, que foi um tempo desses, assim, eu na feira me veio aqueles jacaré, revólver, lembra aquele suquinho? Né? A Era jaqueira era laranja. uma delícia. Não, aí eu fui tomar. Toma de adulto agora, você. Eu Não, fui tomar horroroso. não. Alemão, eu queria poder ficar Oh, a era, noite tem que inteira ter 3, 4. Ó, chama de falando com você. Vou novo. chamar de novo, Porque assim, ó, é uma aula mas filosófica. como a gente já está nos finalmente, deixa as suas redes, deixa os seus contatos, onde a gente te acha, entendeu? Pra gente ir Procura trocando. isso. Eu não tô. De um ano pra cá, eu me privei de pouco de rede social. E fez bem, e Entro fez pouco bem. na Alemão do Camisa. Eu tenho uma que é do Marco Antônio, ela sigue totalmente espiritual. Eu não abro para muito. Facebook meu, eu tenho os outros, mas eu não mexo. Porque assim, eu comecei esse nicho, né, que é essa expressão que usa, eu comecei a filtrar, porque assim, de verdade, naquilo que eu te falei de 1 milhão de amigos, quando eu precisei, eu consigo contar nos dedos, e eu sou muito grato a essas pessoas, e falo sempre a essas pessoas, quando eu der a volta por cima, vocês serão lembrados, e as pessoas falam assim, a gente não quer nada, porque você é um cara da hora, mas eu falo assim, mas aí é eu, entendeu? Você entende? Então é isso, agradeço. Quiser alguma coisa falar, quando sair as suas músicas, vamos lançar aqui. Eu vou Ó, vir. Eu com acho até que eu vou certeza. falar pra você que o Newton, que é a pessoa que o enxergou com isso. Pô, ele é empresário do Altair Veloso, um dos Ô, compositores. vamos, É, vamos já linkar tá, tudo já isso, tá. vamos linkar. A Érica que eu te falei lá, que é a mãe de santo lá, que também tem contato, que participou da Netflix, dos documentários, de várias coisas. Eu vou indicar para você, será de enriquecedor para você ter no seu acervo de programas com qualidade, onde as pessoas vão. Deus, gratidão por tudo. E é aquilo que eu vou dizer para você que eu acho, né? Quem conhece o caminho não precisa ter pressa. Porque assim, onde coloca a mão, que é o Deus, é onde que você acredita, ninguém toca. E saiba compreender a dor alheia e a sua própria dor. Não existe é isso que eu também cresci. Eu não fico me perguntando por que da dor ou me martirizando. Ai, isso é porque eu. Não, Não, não. pô, já era também. Meu amigo, Obrigado. gratidão, gratidão. E agora eu vou dizer para você, é, hoje aqui com o alemão me puxou alguns gatilhos que eu vou levar para a vida, porque a arte de aprender é uma coisa, a arte de ensinar, de se doar, dividir é transformador. Então, é assim, tem algumas frases ditas por ele que vai ficar aqui. Mas o que eu quero dizer mesmo é que o meu maior e melhor bem é a minha família. Então, não importa como seja a sua, ame e respeite. O amanhã pertence a Deus. Mas faça o seu legalzinho hoje, que você vai facilitar o trabalho. E por hoje, eu agradeço por ter tido a oportunidade de levantar da minha cama, ter passado o meu dia e estar finalizando mais esse dia aqui com uma pessoa que eu conheci, que eu admiro,
que eu Obrigado. respeito e que eu quero que volte para lançar os seus trabalhos Vamos. e a gente continue aí nessa estrada da vida. Obrigado. Então, Não. gratidão. E se for sair, beber, não dirija, que é à noite. É, porque o negócio também tá É, pegando, é, tá fica certo? curioso. Então, por hoje foi mais um Pod Black, menos é mais.